A gente vai explorar hoje um conceito que é fascinante: a consciência humana. E a fonte que a gente está analisando usa uma metáfora muito poderosa para explicar isso. Pensa assim: é como se existisse um tribunal operando dentro de cada um de nós. Então, vamos mergulhar fundo nessa ideia. É só imaginar a cena, sabe? Um julgamento acontecendo sem parar, o tempo todo aí dentro da nossa mente. Essa é a grande premissa que a gente vai desvendar aqui. A consciência funcionando como um verdadeiro tribunal interior. Ok, para começar, vamos para a primeira parte. A gente vai definir as bases, o que é exatamente essa corte interior e, mais importante, de onde ela veio, segundo o material que a gente está analisando. A palavra-chave, claro, é consciência. E olha que interessante, ela vem do grego sineiesis, que quer dizer algo como saber junto com. A fonte que estamos usando descreve isso como uma capacidade que já nasce com a gente, sabe? Um tipo de sensor moral interno que todo mundo tem para diferenciar o que é certo do que é errado. E para entender a origem dessa ideia, a fonte nos leva lá para a narrativa de Gênesis. É ali que estaria, digamos, o primeiro registro da consciência em plena ação. Seria o caso inaugural desse nosso tribunal interior. Vamos seguir essa linha do tempo então. Antes de tudo, o que existia era um estado de paz, de inocência. Só se conhecia o bem. Aí vem o ato. Uma lei específica de Deus é quebrada. E o que acontece logo depois? Pela primeira vez, eles sentem a função acusatória da consciência, um mecanismo que, segundo a fonte, era totalmente desconhecido até aquele momento. E o primeiro veredito, nossa, foi devastador. De acordo com o material base, as consequências foram imediatas. 3 reações poderosíssimas que, de certa forma, definiram a experiência humana dali para frente: culpa, vergonha e medo. Essas seriam as primeiras manifestações de uma consciência que acusa. Beleza, vamos avançar para a segunda parte e aprofundar um pouco mais nisso. Porque, pensem bem, toda corte precisa de um código de leis, certo? E com esse tribunal interior não seria diferente. Então, qual é a base legal que ele usa para julgar? Então, o texto que a gente está analisando aponta para 2 fontes de direito que a consciência usa. A primeira é o que se chama de lei natural. Pensa nela como uma moral universal, algo que estaria escrito no coração de todo mundo. O exemplo clássico é a culpa que Caim sentiu, sabe? A segunda é a lei revelada, que são as escrituras. Ela basicamente pega essa lei universal e a codifica, a detalha. O melhor exemplo disso? Os 10 mandamentos. Agora a gente chega na terceira parte, que é a mecânica da coisa. Como é que esse julgamento funciona na prática? Com as leis já estabelecidas, como é que a consciência processa as nossas ações até chegar a um veredito final? Bom, segundo a fonte, o processo é quase judicial mesmo, em 3 etapas. Primeiro, uma ação é tomada, uma escolha moral é feita. Segundo, começa o debate interno. É como se os pensamentos virassem promotores de advogados de defesa, sabe? Acusando ou defendendo aquela ação. E terceiro, o julgamento. Um veredito é dado e o resultado é um sentimento de culpa ou de paz. E olha só esse exemplo, a resposta de Adão. A fonte usa isso como um estudo de caso perfeito de uma defesa furada. É aquela tentativa clássica de transferir a responsabilidade, né? Tentar justificar a própria ação para ver se a voz da consciência se cala. Só que tem um problema aí. O ponto central é que essas justificativas simplesmente não funcionam. A fonte diz que elas são como placebos. Sabe, dão uma sensação momentânea de alívio, mas não resolvem o conflito de verdade. A consciência, nesse sentido, é descrita como implacável. A paz real só viria com a confissão, e não com uma desculpa. Ok, agora a gente chega num ponto de virada bem importante, na quarta parte. Porque, apesar de tudo isso, essa nossa corte interior, ela pode ser corrupta. Exato, a consciência não é infalível. A fonte, se baseando em textos bíblicos, identifica 3 defeitos principais. 3 maneiras como a consciência pode ser, digamos, deformada. Primeiro, ela pode ser cauterizada, ou seja, insensível ao erro. Segundo, pode ser fraca, que é o oposto, se torna tão legalista que tudo vira pecado. E terceiro, ela pode ser contaminada, corrompida, incapaz de julgar as coisas com clareza. E a conclusão lógica disso tudo é fundamental. Se a consciência pode ter defeitos, se ela pode errar, então o veredito dela não é, necessariamente, a verdade absoluta. Ela não pode ser o juiz moral, final e supremo.
Então, qual é a saída? A quinta e última parte apresenta a solução que a fonte propõe. E a ideia é a seguinte: é preciso apelar para uma corte superior, uma autoridade que está acima da nossa própria consciência. Essa citação aqui do apóstolo Paulo resume a ideia de um jeito perfeito. Ele diz basicamente, olha, minha consciência está limpa, mas não é isso que me justifica. Ou seja, mesmo que o nosso tribunal interior nos absolva, isso não significa uma absolvição completa. A fonte posiciona Deus como esse juiz supremo, cujo julgamento está acima do nosso, que é falível. Certo, mas então, como é que se corrige ou se guia uma consciência que pode estar com defeito? A fonte argumenta que ela não pode ser deixada à própria sorte, digamos. Ela precisa ser ativamente educada, iluminada e guiada para funcionar do jeito certo. E para essa educação, a fonte aponta 2 guias que seriam essenciais. O primeiro é a palavra de Deus, as Escrituras, vistas como a regra de fé e prática que não falha, e o segundo é o Espírito Santo, que teria o papel de guiar e renovar o entendimento da pessoa. E aqui a gente chega na conclusão teológica que a fonte apresenta. A solução final para uma consciência que carrega a culpa não estaria nos nossos próprios esforços. Estaria, na verdade, no que é descrito como o poder de purificação do sacrifício de Cristo. E para fechar, fica essa reflexão. Se a consciência de cada um de nós é de fato um tribunal que julga tudo o que a gente faz, a pergunta fundamental que fica no ar é: quem ou o que tem a autoridade para escrever as leis desse tribunal?